Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos desvendar juntos os fios de O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Pegamos aqui uns trechos que mostram, sabe, aquela vida suburbana que parece perfeitinha. Mas por baixo, cada personagem carrega segredos bem complicados, né? Exato. E tudo começa com um momento, um clique assim. A Cecília acha uma carta do marido John Paul. Uma carta para ser aberta só depois da morte dele. E aí já vem a pergunta que, tipo, mexe com tudo. Abrir ou não abrir? É o ponto de partida que acaba amarrando a história dela com a da Rachel, uma mãe que ainda está sofrendo muito pela morte misteriosa da filha, a Jenny, anos atrás. E também com a Tess, né, que vê a vida dela desmoronar quando descobre que o marido e a prima, que era a melhor amiga dela, estão apaixonados. Caramba! Pois é, essas três mulheres, com vidas que pareciam totalmente separadas, de repente têm seus destinos entrelaçados por causa dessa carta. E das consequências dela, claro. Vamos começar pela Cecília, então. A vida dela é toda certinha, né? Organizada ao extremo. E essa carta, encontrada meio que por acaso, já bagunça tudo. Essa dúvida inicial dela, abrir ou não, já mostra uma rachadura naquela fachada de controle, não acha? Com certeza. É interessante como a autora usa uns detalhes, tipo a menção ao Muro de Berlim. Primeiro é só um interesse histórico da filha, mas depois a gente descobre que a Cecília guardou um pedaço físico do muro. E isso vira uma metáfora forte, né? Para os segredos que isolam as pessoas, mesmo dentro da família. A decisão dela de abrir a carta depois que o John Paul tem uma atitude estranha é o que derruba esse muro pessoal dela. E a revelação? Nossa, é devastador. Ele confessa ter matado a Jane Crowley quando era adolescente, 17 anos. Imagina o choque para ela, a imagem do marido, da família feliz, da vida perfeita, tudo aquilo. Desmorona. E enquanto a Cecília está lidando com esse terremoto interno, a Tess também enfrenta o fim do mundo dela. Aquela cena em que o marido, o Will, e a prima, Felicity, confessam a paixão é quase banal na crueldade, sabe? Eles tentam minimizar, falam que nada aconteceu, mas, poxa, o estrago já está feito. A reação dela é fugir, né? Pega o filho Liam e vai para Sydney, para casa da mãe. É quase um instinto de autopreservação, assim. E lá, o destino, ele prega uma peça. Ela reencontra o Connor Whitby, um ex-namorado. E o mais intrigante aqui, ele também conhecia a Jane Crowley. Essas conexões são a marca da Moriarty, né? Ela vai tecendo essa teia que liga todo mundo de um jeito ou de outro. E o Connor é uma peça-chave nisso tudo, porque ele também é a pessoa que a Rachel, a mãe da Jenny, sempre suspeitou. Falando na Rachel, a dor dela parece que não tem fim, né? O luto pela Jenny é constante. E a notícia de que o neto, o Jacob, vai se mudar só intensifica essa sensação de perda. A imagem que ela usa da vida como um castelo de cartas prestes a ruir é muito forte. Sim, e a desconfiança dela no Connor não é à toa, né? Na época da investigação, descobriram que a Jenny esteve com ele no dia em que morreu. Mesmo ele tendo um álibi, a Rachel sempre sentiu que tinha algo errado ali. A presença dele de volta, ainda mais perto da escola onde tudo aconteceu, isso reabre umas feridas antigas para ela. Então, olha só. O segredo do John Paul conecta a Cecília e a Rachel de forma trágica. E o Connor, ele vira um elo inesperado entre a Tess, a Rachel e todo esse passado da Jenny. É um emaranhado bem complexo. E a ironia cruel. Ela chega no ápice com um acidente, né? A Rachel, super perturbada depois de uma conversa com a Cecília, que ainda não contou a verdade toda, mas deixa escapar algo sobre a Jenny. Ela acaba atropelando justamente a Polly, a filha da Cecília. E isso acontece perto do aniversário da morte da Jenny.
É de arrepiar pensar como as consequências de um ato lá do passado continuam reverberando tanto tempo depois. Mostra bem aquela ideia de que ninguém está seguro no seu mundinho perfeito, né? A culpa, a traição, o luto, tudo isso vem à tona, forçando os personagens a encarar umas verdades bem difíceis sobre si mesmos e sobre os outros. O que é fascinante aqui é ver como um único segredo, guardado por décadas, causa um efeito dominó, sabe? Estilhaça várias vidas. Revela essa fragilidade toda por trás das cercas brancas, dos jardins bem cuidados da vida suburbana. A carta não afeta só a família do John Paul. Ela desenterra a dor da Rachel e ainda se choca com a crise da Tess de um jeito que ninguém esperava. É como aquela metáfora do muro de Berlim que você mencionou antes. As pessoas levantam muros para se proteger, para esconder coisas, mas eles não duram para sempre. E a queda pode ser bem caótica. Afinal, o que a gente tira disso tudo? Olha, acho que mostra que as aparências realmente enganam e que as consequências dos nossos atos, mesmo aqueles do passado distante, podem nos encontrar. Levanta também umas questões importantes sobre perdão, sobre redenção e sobre o peso enorme que um segredo pode ter, não só para quem guarda, mas para todo mundo ao redor. Fica a pergunta no ar, né? Será que a gente conhece de verdade as pessoas que estão mais perto da gente e qual é o custo real de manter algo escondido? É assunto para a gente pensar, com Curtiu o certeza. episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes. @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.